Olá, hoje dando continuidade a partir do capítulo 26. Aqui o rei Davi pede que Deus o examine e o julgue, afirmando que tem andado em integridade e fé em Deus. Ou seja, Davi pede para que Deus olhe para o seu coração e veja se há algo ruim. Aqui ele não está declarando que é perfeito, não, mas uma vida orientada pela fidelidade e pela verdade de Deus. Esse era o propósito do rei Davi. A sua vida, segundo as suas palavras, era viver para Deus. Davi afirma que evita a companhia de pessoas falsas, violentas e hipócritas. Ele deseja manter distância do pecado. E por quê? Para preservar sua comunhão com Deus. O salmista expressa profundo amor pela casa de Deus, que no caso aqui seria a congregação, a igreja, e diz que ele louva a Deus diante da congregação. E o salmo termina com Davi pedindo a Deus para que ele, Deus, não o trate como os ímpios, mas que ouça a sua voz. E agora, capítulo 27. Aqui, novamente, o rei Davi expressa confiança absoluta em Deus em meio ao medo, perseguição e incerteza. Aqui nesse salmo, ele expressa sua fé e também, novamente, as suas fraquezas, mostrando que a verdadeira fé não exclui a angústia, mas que conseguimos enfrentar todos os nossos problemas, todos os nossos sentimentos e emoções com a fé. A fé não faz da gente inabaláveis contra a fraqueza emocional, mas nos ajuda a vencê-la. E no final, Davi encoraja a si mesmo e ao leitor a ser forte, ter coragem e confiar na bondade de Deus. E ainda diz que confiar que verá a bondade de Deus ainda nesta vida. Aqui ele não está dizendo apenas no sentido de riquezas. Pessoas que esperam em Deus para ficarem ricas aqui nesse mundo, para serem felizes, para constituírem uma família, para terem saúde. Não. Também. Mas o foco principal é o espiritual. A plenitude de Deus em seu coração. Para mim, é isso que significa ver a bondade de Deus ainda nesta vida, como diz o versículo. Pois estamos em um mundo rodeados de propósitos vazios, porém Deus nos dá uma esperança de vida. Essa é a plenitude de coração do nosso entendimento. E é isso que significa ver a bondade de Deus ainda nesta vida. Se a questão fosse apenas material, ver a bondade de Deus ainda nesta vida, como questão material, riquezas, vemos que muitas pessoas, os cristãos, não têm riquezas, muitos terminam a sua vida sem saúde, sozinhos, abandonados. E agora, no capítulo 28, Davi novamente está orando, pedindo justiça contra os ímpios e proteção para si mesmo e para todo o Israel. Basicamente, o Salmo 28 repete o que vimos em muitos salmos. Davi orando a Deus para que proteja-o, para que ele proteja dos seus inimigos. O capítulo 29
É um hino de louvor ao poder e à majestade de Deus. Em um versículo é mencionada a questão da voz de Deus, que é como o ouvir muitas águas. Imaginemos uma cachoeira. O versículo expressa que essa é a voz de Deus, que quebra cedros, que é uma espécie de árvore muito forte, e que faz o deserto tremer. E que também produz trovões e relâmpagos. Já o capítulo 30 é um salmo, um cântico, um salmo em forma de música, de gratidão pela libertação de uma situação que eles passaram, que foi uma batalha. O salmista reconhece que foi Deus quem o restaurou. E Davi, no salmo, convida todos os fiéis a louvar e a se alegrarem em Deus. É dito que a ira de Deus dura apenas um momento, mas que a sua fidelidade e o seu amor duram a eternidade. Temos aquele verso: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o salmista confessa que, em tempos de prosperidade, achou que jamais seria abalado. Porém, quando Deus se ocultou de Davi, Davi se perturbou. E Davi percebeu que de nada valia a sua riqueza sem a compreensão, sem o favor de Deus em sua vida. E aqui concluímos mais um vídeo.